Graça e paz, irmãos, uma boa noite. Graça e paz também aos nossos irmãos que estão em casa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 a 15. Então, nós vamos lá para a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 a 15. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Entre as cartas que Paulo escreveu, geralmente direcionadas a uma igreja, existem aquelas que nós chamamos de cartas pastorais. Estas cartas, ao contrário do que eu acabei de dizer, elas não são direcionadas a igrejas, mas a pessoas. Paulo escreveu duas dessas cartas a Timóteo, uma a Tito e outra a Filemon. E na carta que ele escreve a Tito, assim como na carta que ele escreve a Timóteo, Paulo apresenta orientações e doutrinas que serviriam e servem até hoje de base para uma saúde firme e espiritual da igreja. Cuidadoso como sempre, Paulo, sempre muito preocupado, ele escreve agora ao seu discípulo Tito. E é interessante porque Tito, ele era um gentil convertido de pais gregos, isso você vai encontrar na carta que Paulo também escreve aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 3. E segundo o pastor Hernandes, ele aparecerá junto a Paulo quando eles foram para Jerusalém, para o concílio convocado pelos apóstolos, para analisar a questão da aceitação dos gentios na comunidade da fé. O que estava acontecendo aqui em Atos 15, de 1 a 35, o que estava acontecendo nesta ocasião, era que havia surgido um problema. Os gentios estavam se convertendo. E os judaizantes, eles olharam para a conversão dos gentios e agora eles faziam questão que os gentios, para ser salvos, precisavam ser circuncidados. E então se reuniu o conselho dos apóstolos para decidir acerca do que fazer com os gentios. Nessa ocasião, Tito estava com Paulo. E é interessante que Timóteo, apesar dele ser de mãe judia e de pai grego, ele foi circuncidado, mas Tito não. Tito não foi circuncidado. Inclusive, ele serviu de um testemunho de um cristão gentil, fiel, que não precisou ser circuncidado. Também foi Tito que levou a carta de Paulo à igreja de Corinto, contendo uma admoestação, uma bronca, quase uma das cartas que Paulo mais pega pesado com uma igreja, é a igreja de Corinto. E Tito, então, ele leva a carta de Paulo a essa igreja, e Paulo, quando ele escreve essa igreja, Corinto era uma cidade, era uma igreja que tinha diversos problemas com divisões dentro da igreja, problemas de moralidade, contendas e diversos outros erros teológicos. Os corintianos eram difíceis. Sabe como é que é? Na realidade, não são corintianos, tá, irmãos? A igreja de Corinto era uma igreja difícil. E por causa de toda essa experiência que Tito acabou adquirindo nessas ocasiões, agora Paulo o deixa na ilha de Creta, para que ali então ele organize as igrejas na ilha e ensine os cretenses a viver os efeitos que a graça de Deus proporciona. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. Os efeitos da graça de Deus. E entre os efeitos que nós encontramos nesse versículo que nós lemos, nós encontraremos em primeiro lugar que a graça de Deus nos dá salvação. Se os irmãos analisarem comigo, o versículo 11 diz assim: portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens. Paulo dizia em sua carta que a graça de Deus, ela se manifesta a todos os homens de forma salvadora. Os mestres gnósticos diziam que somente através do caminho que eles conheciam seria possível se ter um vislumbre do que seria a glória de Deus. Não era para qualquer um. Só através de muitos esforços pessoais, através de esforços meritórios, que o homem poderia chegar a essa iluminação. Não era para qualquer um. Era para a pessoa que se esforçasse muito, que estudasse muito, que aprendesse com os gnósticos. Entretanto, Paulo demonstra justamente ao contrário do que esses mestres gnósticos ensinavam. Ele diz que a graça se manifestou. E aqui é interessante notarmos que Paulo usa no grego um verbo que nós chamamos de epifania. O que é uma epifania? A graça, ela se manifesta e se manifestou como uma epifania. Seria mais ou menos como o aparecimento do sol ao amanhecer, rompendo as densas trevas. É um ato de Deus, sem qualquer esforço da parte humana. Você não consegue fazer amanhecer. Somente Deus consegue fazer isso. É isso que a graça faz. Ela rompe as trevas e ilumina tudo que precisa ser iluminado. É uma epifania, é o rompimento, trazendo à verdade tudo que estava às escuras. E a saber, então, por que essa graça vem desta forma, nesta epifania, ela veio resgatar e salvar o homem do maior mal possível que um homem poderia sofrer. Para que você saiba a maldição de Deus sobre o pecado. E ao mesmo tempo, esta graça, então, ela vem também para conceder o maior benefício que o homem pode ter. E para que você também saiba as bênçãos de Deus, seu amor, sua salvação da condenação do pecado. Porquanto a graça se revelou salvadora a todos os homens. E aqui nessa sentença, meus irmãos, é extremamente importante nós olharmos esse porquanto. Paulo está concluindo um pensamento. E aqui você vai notar que Paulo ele não está falando de forma quantitativa, mas de forma qualitativa. Se você olhar para trás do versículo 11, você vai ver que Paulo está demonstrando que a graça, ela não exclui ninguém. Ela atinge a todas as classes sociais, que essa graça ela era para o gentio, para o judeu, para o escravo, para o senhor livre, para o homem, para a mulher. Manifestou-se a todos na forma de não quantitativa, mas qualitativa, sem condições de idade, sexo ou posição social. A graça alcança a todas as classes. Nesta graça, todos que foram alcançados por ela, agora devem adotar um estilo de vida condizente e digno. Afinal, Deus, através do sacrifício de Jesus, nos proporcionou as bênçãos que nós havíamos perdido na queda. Nós havíamos perdido em Adão. Nós temos de volta em Jesus Cristo a comunhão com o Pai. Paulo escreve isso, irmãos, numa sociedade, a sociedade romana, era uma sociedade extremamente complicada. Paulo escreve essas palavras numa sociedade que fazia grande acepção de pessoas, aonde havia escravos, havia o plebeu que não possuía voz, havia os menos favorecidos que não tinham chance nenhuma de ascensão. Não tinha qualquer direito estas pessoas. A liberdade, então, agora que o escravo não tinha, ele passa a ter em Jesus. O plebeu que não possuía voz, agora possui voz em Jesus Cristo. E o romano de direito, aquele que já tinha direito, precisava olhar os seus irmãos como uma só comunidade de direito, iguais, proporcionados pela graça. Era revolucionário. Era algo muito fora do contexto daquela sociedade. E é interessante que se nós olharmos para os dias de hoje, para a situação em que nós nos encontrávamos espiritualmente, não é muito diferente. Eu faço uma pergunta para você, para que você faça uma reflexão. Você lembra onde a graça de Deus te encontrou? Você lembra aonde você estava? Qual era a sua condição quando Cristo te encontrou? Você lembra aonde a graça de Deus, da onde a graça de Deus, Ele te resgatou? Estávamos perdidos, irmãos, desgarrados. Estávamos entregues à nossa própria sorte. Até que um dia raiou o sol da justiça
em meio a tantas trevas, essa graça iluminou os nossos corações e o favor de Deus nos encontrou, o favor de Deus me encontrou. Nós merecíamos? Não, de forma alguma. Nunca fomos merecedores desta graça. Paulo escreve em Romanos 5, no capítulo 5, no versículo 8, Paulo nos diz que, mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados irmãos, se Deus fosse esperar eu ter condições para que a graça me alcançasse, até hoje essa graça não tinha me alcançado. Então Cristo, Ele vem, Ele morre por mim ainda eu sendo um pecador. É um ato de Deus, é um ato que Deus faz para conosco. Sabe o nome disso? Graça. É graça. Um reformador de segunda geração, João Calvino, ele diz que não há como encontrarmos nenhuma dignidade do homem que faça a Deus devedor de um favor. Não há nada que você possa fazer, irmãos, você pode ser bonzinho. Você pode lavar toda a louça da sua casa sem reclamar. Você pode fazer tudo para dizer, mas ele é tão bonzinho. Nada disso faz de Deus um devedor a você. É graça. Deus nos dá graça por sua imensa misericórdia, nada além disso. Também Agostinho de Hipona, ele ressalta que a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas os torna aptos para recebê-la. Não é você que é apto para receber a graça. É a graça que te torna apto. É Deus que te torna apto a receber esta graça. Não são os teus méritos, não é o teu esforço, não é o teu muito saber, o teu muito estudar, o seu jeito bacana de falar ou de se vestir. Não é. É graça. É Deus tendo misericórdia de quem nós somos. Sendo que esta graça, irmãos, ela é o maior tesouro depositado em nossos corações, transformando o homem de sua condição depravada, caída, em filhos de Deus. Muitas vezes, eu creio que você já ouviu isso, porque eu já ouvi isso muitas vezes, de pessoas que não conseguem entender a graça, e falam assim, olha aí, fazia tudo errado, fazia tudo que não presta e agora é crente. Agora ele é salvo, mas não prestava, até ontem não prestava, mas agora presta. O mundo não consegue entender como a graça alcança homens depravados. Não consegue compreender esse favor que vem de misericórdia de Deus. Essa é a verdade. Diferente do que os gnósticos diziam, era que não dava para ser de graça. Se tem uma coisa que a nossa sociedade, ela ensina e ela prega fielmente, é que se a coisa é de graça, não presta. Basicamente isso. E muitas vezes você escuta pessoas falando, sabe por que eu não dou de graça? Porque senão não valoriza. Nada que é de graça, presta. É o que dizem os mestres gnósticos. Eles dizem, não tem como ser de graça. Não pode ser. Nunca. Não tem como ser esse negócio de graça. Não pode ser. Isso não fecha. Essa conta não fecha. Como assim? Um Deus todo-poderoso, soberano, entregar o filho dele para morrer por homens depravados. Essa conta não fecha. Não pode ser de graça. Os mestres gnósticos batiam e batiam em suas heresias e diziam, não dá para ser de graça. Enquanto eles diziam isso, Paulo, singelamente, olhava para Tito e escrevia, é pela graça. É de graça. Deus, deliberadamente, derrama da sua graça. Deus, em seu grande amor, olha o que Deus faz com o seu grande amor. Deus nos escolhe. Por que você? Porque Ele nos regenera, santifica, preserva e futuramente nos glorifica. Tudo isso pelo seu próprio favor, porque Ele assim o deseja. Tomás de Aquino, um filósofo da Idade Média, da era escolástica, que desenvolveu um grande pensamento. As pessoas dizem que a Idade Média foi diferente após Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, ele escreve sobre a graça e ele diz, o menor bem da graça é superior a todo o bem do universo. Sabia que está dentro de você essa graça? Agora, nesse momento, exatamente agora. É graça.
E é por isso que essa graça não é algo estático. Se há um ministério, irmãos, e isso aqui é muito sério, se há um ministério que tem sofrido com esta pandemia, é justamente o Ministério de Serviços. Cada dia mais as pessoas estão reclusas, exclusivas, individualistas, deixando de servir a Deus e principalmente de servir ao próximo. Entretanto, os que recebem esta graça são atuantes, não são apáticos. Não são espectadores, são pessoas atuantes, agindo de forma que a graça os leva a servir. Isso não é uma troca, irmãos. Isso não é uma troca. Isso não é aquele pensamento assim, ó Deus, como você me deu graça, não gosto de dever nada para ninguém. Então eu vou servir. Deus me deu, vou dar também para um irmão aqui para eu não dever nada. Vamos fazer uma troca. Não é uma troca. Graça não é isso que a graça faz, não é uma troca. Não, eu vou dar um dízimo aqui também, porque, tá pago. Não gosto de dever nada para ninguém. Não é isso, não é isso. Esse não é, na realidade, quando você serve, é um efeito da graça. A graça te leva a servir. É efeito da graça. A graça, ela move o meu coração, ela gera em mim vida, me levando a servir o reino de Deus. Eu faço isso com prazer. Não é pesado. Não é, eu vou fazer porque não tem ninguém para fazer. Não, não é isso não. A graça, ela me move a servir o reino de Deus. Esta graça me conduz a fazer o meu melhor, a me doar, me motivando a servir a Deus. E em sua graça, que se manifestou em Cristo Jesus, eu entendo isso da graça e eu me movo, porque a graça está me movendo. A graça está me levando. É um efeito. Assim eu compreendo que somente através da graça nós podemos vivificar a vida dos que estão desmotivados, daqueles que estão deixando de servir. E isso só é possível, irmãos, e aqui eu chego no meu segundo ponto com os irmãos, porque a graça de Deus nos educa. Sabe como? No versículo 12 diz assim, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo escrevendo a Tito. Irmãos, é extremamente interessante que a ilha de Creta, ela era uma ilha grande e populosa, com uma civilização considerada avançada por muito tempo. Já naquela época de Paulo, Creta já era considerada uma ilha extremamente de uma sociedade muito bem desenvolvida. E em particular pela sua sabedoria e pelas suas leis. Creta era um exemplo para o mundo. Em 141 a.C., os judeus da ilha de Creta tinham se tornado suficientemente fortes para obter apoio político do Império Romano. Não era para qualquer ilha, mas o Império Romano gostava da ilha de Creta. É uma coisa muito interessante, eu não sei se você sabe disso, mas a palavra sincretismo é pertinente, vem dos cretenses. O sincretismo vem dos cretenses. O sincretismo é essa mistura entre ideias e religiões. É interessante que nessa ilha, todo tipo de culto, religião, filosofia, linha de pensamento, encontrava um terreno fértil. Quer plantar alguma coisa para dar certo? Põe a barraca em Creta, vai dar certo. Creta vai dar certo. E é interessante que, inclusive, as heresias, que acabavam atingindo em cheio a igreja, as igrejas que ali haviam sido estabelecidas. Em seus ensinamentos, os mestres de heresias da região de Creta, eles apresentavam uma combinação gnóstica com características judaicas. A palavra gnosis, ela significa conhecer, conhecimento. Os gnósticos diziam que eles tinham um caminho diferente para Deus, um plus. Eu tenho aqui um combo aqui para Deus de um jeitinho diferente. E eles misturavam esses conhecimentos secretos que só eles tinham, juntamente com características judaicas. É interessante porque eles misturavam tudo isso e corrompia justamente o evangelho da graça. Eles são apresentados como mestres da lei na carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Mesmo não compreendendo bem como a lei funcionava. Mas eles diziam que ele era mestre da lei, mas não entendiam bem como a lei funcionava, né? Em Creta, este grupo, Paulo os define como os da circuncisão. Está em Tito 1:10. E eles se dedicavam muito às disputas acerca da lei, perdendo tempo com fábulas judaicas que acabavam desviando a igreja.
Quer dizer, eles perdiam muito tempo com aquilo que era fútil e aquilo que era importante eles deixavam de lado. Para Paulo, estes mestres diziam conhecer a Deus, mas o negavam por suas obras abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É assim que Paulo define esses mestres. Os habitantes, por outro lado também, os habitantes de Creta eram, por natureza, pessoas difíceis. Não eram pessoas fáceis. Tito precisava ter paciência e um amor extraordinário para ser pastor destas pessoas. Afinal, Tito tinha uma missão. Como conduzir estas pessoas de Creta ao pleno conhecimento do Evangelho da Graça? Olha onde Tito está. Olha onde está a igreja que Tito vai ser pastor. Simplesmente em Creta. Isso com vários mestres da lei, mestres de heresia, com todo o sincretismo, com o pessoal da igreja que era difícil, Paulo deixa Tito em Creta. Na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, no versículo 5, diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível. Meu amigo, você está em Creta, aonde eu acho um homem irrepreensível? Aonde eu encontro essa pessoa? A tarefa de Tito, que Tito tinha pela frente, meus amados irmãos, não era algo fácil. As igrejas, elas necessitavam de líderes qualificados, homens comprometidos com a fiel pregação da palavra de Deus. E quando nós olhamos para os nossos dias, isso que nós estamos vivendo, existe aquilo que os especialistas estão chamando do novo normal, né? O mundo pós-pandêmico. Mas a grande verdade, irmãos, é que a internet é uma bênção e uma maldição. Há muita coisa boa na internet, irmãos. Muita coisa. Muita gente pregando fielmente a palavra de Deus. Mas há também um verdadeiro buffet espiritual sendo servido pelas redes sociais. As heresias encontraram o mesmo caminho que a palavra de Deus encontrou pelas redes sociais, as heresias encontraram também o mesmo caminho. Tem de tudo para todos os gostos, criando versões e fábulas que colocam cada vez mais o homem distante de Deus, enrijecendo o coração dele. Hoje você tem evangelhos que são homogeneizados, cortados, à la carte, do jeito que você quer. Que não te confronta, que não diz para você, olha, é pecado. Não é graça. Isso não vem da graça de Deus. Evangelhos que colocam o homem no centro, evangelhos que colocam a vontade humana. Você tem um buffet, um verdadeiro buffet do jeito que você quer. E qual é o antídoto para toda essa loucura? Qual é o antídoto para toda essa situação? Muito bem, Tito 2, capítulo 1, que diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É exatamente o mesmo conselho que Paulo dá a Timóteo em sua segunda carta pastoral direcionada a ele. 2 Timóteo 4, de 1 a 2, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e autoridade. A expressão aqui que Paulo usa para Timóteo é conjuro-te. E conjuro-te significa, isso aqui é um testemunho solene. Era como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, e a Tito também, prega a palavra, é algo muito sério. A palavra de Deus é extremamente séria. Ela tem o poder de transformar vidas. A própria palavra nos diz que no final nós seremos julgados perante Deus, por pregar a palavra de Deus ou por não tê-la anunciado corretamente. Quando a palavra de Deus ela entra no coração do homem através da instrumentalidade do Espírito Santo, o homem agora consegue responder a esse chamado eficaz das verdades bíblicas, confrontando quem eu sou, o que o meu pecado fez, gerando em mim arrependimento, criando em mim um novo coração, regenerando o meu estado caído, me conduzindo a me render e a andar em santidade na presença de Jesus. Todos esses passos só é possível pela graça, pela pregação da palavra de Deus. Deus, Ele me escolheu e iniciou uma boa obra através da sua graça. Ele também te escolheu. Somente assim eu percebo o que há de ruim em mim. Irmãos, se nós formos esperar o homem por si só,
ver o que há de ruim nele, isso nunca acontecerá. Nunca. O homem nunca buscará abrigo em Deus se o Espírito Santo, se essa graça não o alcançar. Isso porque a graça nos educa a viver uma vida no presente século, sensata, justa e piedosamente. E agora é interessante porque Paulo ele usa novamente um verbo muito interessante na parte que ele diz que a graça nos educa. Ele usa o verbo grego chamado paideon. Paideon é da onde deriva a palavra pedagogo. E um pedagogo é aquele que conduz a criança pelo caminho, ensinando a criança com toda a paciência. A Bíblia nos diz que a graça, ela nos conduz amorosamente por esta vida, nos educando, nos ensinando como filhos de Deus, a viver uma vida de santidade, uma vida que é regenerada, transformando toda a nossa condição de pecador em libertos da escravidão do pecado. É interessante que nesse versículo que nós acabamos de ler, que a graça nos educa, Paulo apresenta duas características, uma negativa e uma positiva, da forma como a graça busca nos ensinar. Negativamente, ela nos puxa para o aspecto de nós negarmos as coisas que não provêm de Deus, as paixões mundanas, aquilo que nós praticávamos antes e agora nós não praticamos mais, nós renunciamos a estas coisas. Então, da forma negativa, nós renunciamos a essas coisas. Enquanto no aspecto positivo, nós buscamos viver uma vida sensata, justa e piedosamente. E é interessante, irmãos, que é justamente essas qualidades que Tito deveria buscar nos presbíteros, nos líderes da igreja. E quando Paulo ele põe essa tríplice ação sensata, justa e piedosamente, eu gostaria de destacar a você que sensatamente a graça nos proporciona uma ênfase no seu relacionamento com você mesmo. Nós precisamos viver uma vida sensata, e isso diz respeito a como eu vivo comigo mesmo. Recentemente eu vi uma postagem de um amigo no Facebook, que ele escreveu: eu me amo, mas não sou correspondido. Eu até me amo, mas não sou correspondido não. O peso da culpa nos traz no coração, o peso que um coração culpado pode ter, pode ser esmagador, irmão. Esmagador. Quantas pessoas são prisioneiras em sua própria existência? Seus corações são prisões e elas mesmas são o detento, o carcereiro e o carrasco de suas memórias, transformando, definindo a sua vida, definindo a vida delas por apenas um único evento. Amados irmãos, essa não pode ser a realidade daqueles que receberam a graça de Deus. É bem verdade, irmãos, que nós não somos isentos de nos sentirmos culpados. Entretanto, o cristão precisa entender que o nosso Deus em tudo cuida dos seus filhos. John Stott, um grande pregador, em seu livro A Cruz de Cristo, ele nos diz que uma consciência culpada será uma grande bênção somente se nos forçar a voltar para casa. Somente assim, esse pensamento culpado. A graça, ela nos dá sensatez para que possamos viver uma vida coerente, livres de qualquer tipo de sentimento que nos escraviza. Nós precisamos viver sensatamente. Uma vida sensata, uma vida coerente. Sobre a justiça, o que esses textos estão dizendo é o nosso relacionamento com o nosso próximo. Justiça é o relacionamento que nós devemos ter com o nosso próximo. E aqui Paulo não está só apontando para a justiça que nós queremos para nós, mas principalmente com a justiça que nós exercemos sobre o nosso próximo. Popularmente você já deve ter ouvido a frase: faça com os outros o que você quer que façam com você. Isso não está muito longe da verdade, mas a grande verdade é que a graça diz para você: faça com os outros, independentemente do que o que fizeram com você. Irmãos, nós não podemos passar adiante injustiça que nós sofremos. E isso é algo muito sério. Nós temos vivido em uma sociedade, principalmente com os nossos filhos. Muitas vezes nós sofremos injustiças e nós passamos adiante essa injustiça. Palavras como: sabe por que eu machuco? Porque me machucaram. Sabe por que eu não confio em ninguém?
Porque eu fui traído. Sabe por que eu causo dor? Porque me fizeram sofrer. Sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu sou ignorante? Sabe por que eu sou bruto? Porque meu pai era ignorante. Recentemente eu conversava com um adolescente, ele me pediu alguns conselhos, porque estava enveredando por um caminho que não era muito saudável, inclusive na área de bebida, e ele virou para mim e disse, sabe por que eu bebo assim? Porque meu pai é um bêbado. Falei, interessante. Seu pai trabalha? Ele falou, trabalha. Falei, então por que você não pegou isso dele? Ele só falou, sabe por que eu trabalho? Porque meu pai trabalha. Por que só a bebida? Por que você ficou só com a bebida, meu amado? Então, nós não podemos passar adiante, irmãos, injustiças que aconteceram com você. E é justamente a graça que nos dá um senso de justiça e diz, basta. A graça de Deus diz basta para as injustiças que você sofreu. É a graça de Deus que te transforma em filho. Não interessa se você sofreu na sua família. Agora você pertence à família de Deus. É a graça que te diz basta. Não passe adiante as injustiças que você sofreu. Por fim, nesse versículo, ele diz, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E aqui está, o piedosamente está em meu relacionamento para com Deus. Tiago 1,22 nos diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, não há mágica, jeitinho brasileiro, esquema, não há. A piedade está ligada a uma vida de busca, de entrega, de confiança em Jesus Cristo. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. A piedade está ligada ao exercício de um relacionamento com Deus. Eu acho que eu já disse isso aqui para os irmãos. Eu acho interessante, é acampamento de adolescente. A coisa mais interessante é onde você tem uma escola para aprender diversos ensinamentos. Geralmente você está conversando com um adolescente e ele fala assim, ó, eu estou namorando com aquela menina, ela está passando. Eu falo, aquela, e não aponta, porque se ela ver, acabou o namoro. Ela não sabe que ela está namorando com ele. Entendeu? Isso não é relacionamento, irmão. Não adianta dizermos, sou cristão. Tá, e como é que vai o relacionamento com Deus? Não fala nada, senão ele não sabe. Ele não está sabendo que nós temos um relacionamento. Não há 007, irmãos, dentro da igreja. Eu não sou um agente secreto. Eu sou um servo de Deus. A piedade está ligada ao seu relacionamento com Deus, meu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente. Está ligada a Deus. É você e Deus piedosamente. A piedade não é apenas um adorno, irmãos. Não é, sabe? É bonitinho. Vou pôr uma piedade aqui, ó. Bem bonitinho. Olha que bonitinho. Não é um adorno. A piedade, ela não é um adorno na vida do cristão. Ela não é um item opcional. Você quer piedade na sua vida? Roda de liga leve, cor metálica, piedade, você quer? Não é um opcional. A vida com Deus, o seu relacionamento com Deus define toda a sua vida aqui. E é interessante que aqui em Tiago ele diz que essa piedade ela precisa ser praticada. Esses ensinamentos que a graça nos traz não são separados, é um conjunto onde um completa o outro e que somente através da graça, mediante a ação do Espírito Santo, eu consigo compreender o que a graça está gritando para você, está querendo te ensinar. E chegando por fim ao meu terceiro e último ponto, a graça de Deus, ela nos dá esperança. No versículo 13, Paulo escreve a Tito, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A manifestação da glória de Deus. E novamente nós encontramos aqui aquele termo do sol rompendo as trevas, epifania. Novamente Paulo está dizendo, olha, a manifestação da glória, uma epifania, rompendo as trevas, rompendo tudo aquilo que está te prendendo, uma epifania, novamente, as densas trevas, a manifestação da glória de Deus é a graça que veio ao mundo. E aqui eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Você está ouvindo aí pelo menos uns 20 minutos eu falar de graça. Toda hora eu estou falando a graça, a graça. Isso não é um conceito. Isso não é uma ideia abstrata. A graça que eu estou anunciando para você é uma pessoa. Essa graça é Jesus Cristo.
Essa graça, ela se fez carne, ela veio ao mundo, ela se entregou por mim e por você. Não é uma ideia abstrata, não é uma teoria filosófica de algum comportamento que você deva ter. Não, eu estou falando de uma pessoa. Essa epifania foi uma pessoa que desceu da glória, se esvaziou de si mesmo e veio sofrer aqui, por mim e por você. Esta graça é Jesus, que se manifestou em carne, cumprindo assim a promessa de resgatar o que havia se perdido. Antes do nascimento de Jesus, a epifania da glória de Deus, os homens tinham sombra de como seria. Tentem imaginar o pessoal do Antigo Testamento, o pessoal antes de Jesus nascer. Eles tinham sombra, como será? Como será quando o Messias vier? Como é que vai ser? Como é que ele vai restaurar? Como é que ele vai resgatar aquilo que havia se perdido? Era sombra. Eles tinham sombra. Eu acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser assado. Não, eu acho que ele vai por esse caminho. Era conceitos. Mas essa graça se fez carne e nós, eu e você, vivemos a plenitude dessa graça. Eles tinham sombra, nós vivemos essa epifania. Entretanto, a palavra de Deus diz que haverá uma nova epifania, que eu e você hoje, agora, aqui ficamos. Como será? Como será a volta de Jesus? Porque ele vai voltar. Essa é a nossa bendita esperança. Jesus vai voltar. E é exatamente aqui que nós estamos aguardando essa nova epifania. Ele irá se manifestar e quando? Quando você não espera, meu amado. O sol há de raiar quando nós não esperamos. E é interessante que Paulo usa aqui então um termo muito interessante, bendita esperança, e o bendito aqui é uma palavra chamada macário, que significa bem-aventurado, alegre, animosidade. Nós devemos aguardar a volta de Jesus com ânimo. Não tem coisa mais triste do que um cristão apático. Não tem coisa mais triste do que um cristão que não tem esperança. Jesus vai voltar, irmãos. Ah, tá, legal. Legal. Quando ele voltar, você me avisa. Macário. 1 Pedro 1,3 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, nossa esperança não são coisas transitórias. Não são coisas desse mundo ou materiais físicos. Deus nos reservou uma viva esperança. Você faz parte dessa viva esperança. Nós aguardamos a manifestação dessa viva esperança. E é por isso que Paulo escreve tudo isso. É por isso que Paulo está tão preocupado com as igrejas. É por isso que ele diz, olha aí, arranja aí homens que têm essas qualidades. Porque tudo mais, Jesus vai voltar. A graça nos alcançou. Nós estamos aguardando essa bendita esperança. E novamente ele usa o termo epifania. Cristo vai voltar. Então veremos face a face, não como uma sombra do que vivemos hoje. Não como, como será? O sol irá raiar e nós veremos de outra maneira. Então nós perceberemos o como Deus é na eternidade. Por isso vivamos o presente século para a glória daquele que nos alcançou, com seu favor, com graça. Irmãos, Jesus é a fonte de toda a graça. Através dele somos contemplados por toda a plenitude da graça, no passado, no presente e no futuro. Até porque a graça te alcançou quando você ainda era inimigo da cruz. Hoje, se você está aí, meu irmão, bonito, arrumado, como diz o Medeiros, né, o moço bonito da porta, é porque você está vivendo na graça. É pela graça que você está aqui. É a graça concedendo a você mais um dia, concedendo a você mais um ano de vida, mais uma noite bem dormida, mais uma refeição em família, mais estar reunido junto aos filhos. É a graça no presente momento. E no futuro, esta graça há de se manifestar em Cristo Jesus, te arrebatando desta terra, aonde Deus irá enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Aonde Ele dirá para você, filho, entra para o meu reino. Essa é a nossa viva esperança, irmãos, não em coisas transitórias. Por fim,
Paulo, no versículo 14, ele diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimirmos de toda iniquidade, purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E aqui eu queria que você notasse uma coisa. Olha como Paulo diz como você é: zeloso, santo, exclusivo de Deus e de boas obras. Como Paulo chamava mesmo os mestres de heresia? Reprovados para toda boa obra. É o que a mentira faz. É o que esse evangelho que não traz vida faz. Cria pessoas reprovadas para toda boa obra. Mas veja o que a graça fez com você. Veja o que a graça faz. Aqui Paulo diz que Deus, Jesus, ele remiu para si. Ele purificou para si vocês que estão aqui sentados para ser povo exclusivamente seu, zelosos de boas obras. É muito diferente daqueles que seguem as heresias. Enfim, Paulo diz a Tito: exorta, repreende, com toda autoridade, ninguém te despreze, prega a palavra. E esta é a proclamação, a exortação, a repreensão que Tito deveria fazer com toda autoridade, que nós devemos fazer com toda a autoridade, não apenas à igreja, mas também àqueles que não conhecem ainda a Cristo Jesus. Isso deve ser levado a todos. Essa palavra tem poder de transformar todos eficazmente que são alcançados pela instrumentalidade do Espírito Santo, pois Deus nos usa como instrumentos para alcançar aqueles a quem Ele escolheu. Essa é a minha responsabilidade. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. Adivinha? É a sua também. Essa é a sua responsabilidade também. Pois Deus te separou e te chamou para ser um representante desta graça. Lá onde você está, no seu trabalho, mas eu só faço a faxina, então que a glória de Deus resplandeça na sua faxina. No seu bolo, eu só faço o bolo, que seja o bolo que resplandece a glória de Deus. A Vera já levantou a mão assim e falou: e é verdade, viu? O bolo resplandece a glória de Deus. Naquilo que você faz, quer seja simples, irmãos, os detalhes fazem a diferença. Eu escutei isso do Medeiros, que me disse uma vez. Os detalhes fazem toda a diferença. A graça faz você enxergar os detalhes. Amém, meus amados irmãos? Que Deus nos abençoe, para que possamos viver hoje pautados na graça manifestada, enquanto nós aguardamos a manifestação da glória daquele que um dia há de nos levar de volta ao lar. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, eterno Pai, muitas vezes, Pai, eu olho para mim mesmo e eu pergunto: por que a graça me escolheu? Tantas pessoas melhores do que eu. Eu sou tão falho, Pai, em tantas coisas que eu já deveria ter aprendido. Muitas vezes, Pai, sou derrotado justamente naquilo que eu jurava que eu era bom. E quando eu penso, Pai, que eu não sou digno, a Tua graça vem como um manto, ela me abraça, ela me aquece, Pai, nos momentos de solidão. Então eu não me sinto mais sozinho, porque a Tua graça me cerca, Pai. Pai, se eu estou aqui hoje, essa noite, olhando para os meus irmãos, Pai, foi porque a Tua graça me conduziu. Não são os meus méritos, não é o meu esforço, Pai. É o Teu Espírito Santo dizendo: deixa que eu falo. Pai, que essa graça possa fazer sentido na vida dos meus irmãos. Que a graça possa iluminar, Pai, aquilo que ainda é escuro, que possa vir a Tua epifania, Pai. Que o Teu sol possa romper as densas trevas que às vezes nos deixa em penumbra. Ora eu enxergo, ora eu não enxergo. Que a Tua graça seja verdadeira em minha vida, Pai. Não quero viver com medo. Eu não quero viver duvidando. Eu não quero viver, Pai, olhando para este mundo e dizer: olha, está tudo perdido mesmo. Quero dizer, em Cristo há um porto seguro. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que há um lugar reservado para mim, para os meus irmãos. E que a graça, Pai, nos conduz. Que
quando for dado hoje, Pai, a bênção apostólica que fala tão intimamente da graça, Pai. Que não seja um momento apenas, Pai, mas que a Tua graça realmente invada os corações nessa noite. E que eu possa ter uma semana, Pai, cheio da Tua graça. É o que eu te peço, Pai, humildemente, Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus, que se entregou de tão bom grado por este pecador. Obrigado, Deus, por enviar o Teu Filho Jesus. Amém.